Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live nessa sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre o poder da escolha. Quando a escolha certa exige coragem. Tema muito legal, difícil de falar sobre ele, mas muito importante, né? O poder da escolha. Bem-vinda, Vilma. Bem-vinda, maquiadora. Não lembro o nome, se é Fernanda. Coloque seu nome aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindo, João. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Vamos falar sobre o poder da escolha. A vida que você vive hoje é fruto das escolhas diárias que você alimenta. Aqui tá falando, sou missionário Jonas, sou de Moçambique, tenho um projeto de apoio a crianças. Muito bem-vindo. Bom dia. É Fernanda mesmo? Bem-vinda, Fernanda. Bom ter você com a gente, o Renan. Vamos chegando, vamos falar sobre o poder da escolha. A vida que você vive hoje é fruto das escolhas diárias que você alimenta. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Eu estou aqui com o meu computador. Bem-vindo, Mércio. E eu vou fazer esse compartilhamento. Aproveitem vocês também que nós estamos iniciando e façam o compartilhamento com seus amigos. Vou falar sobre muitas coisas legais hoje, muitas coisas importantes que todos nós precisamos saber e fazer. Vou contar um pouco da minha experiência, fazer uma troca bem bacana aqui com vocês. Wellington, dá uma olhada no teu, se eu estou aparecendo ao vivo, porque eu estou no meu computador aqui e não mostra. Agora sim. Agora tá aparecendo aqui. Bem-vindos. O poder da escolha. Enquanto eu compartilho aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o significado que vocês trazem pro nome escolha, a palavra escolha, né? O que vem no coração de vocês? O significado da palavra escolha. Deixa eu compartilhar aqui. As minhas alunas ainda não entraram na aula. Vamos lá. O que significa para vocês a palavra escolha, o poder da escolha? Qual que é o significado? Os meus públicos aqui estão bem voltados para as mulheres. Deixa eu ver aqui. Bem-vinda, Andresa. Bem-vinda, Bruna. A Bruna falou que estaria comigo hoje e está aqui. Vamos compartilhar essa live para outras pessoas, que eu logo vou começar já a transbordar na vida de vocês. Vamos falar sobre o poder da escolha, quando a escolha exige coragem. Bem-vinda, Aline. Vi os seus vídeos lá, você tombando no patinete. Bem-vinda, preletora Thalita, a Mari Borges. Vamos divulgando essa live para outras pessoas. Nós vamos falar hoje sobre o poder da escolha, quando a escolha certa exige coragem. Escolha certa, né? E como nós vamos saber que estamos fazendo a escolha certa? Quem aí já não escolheu algo e teve que mudar de rota? Quem aí já não tomou algumas decisões difíceis? Ou quem ainda, né, às vezes está procrastinando uma decisão que sabe que tem que tomar essa decisão e acaba procrastinando por medo, né? Porque a gente nunca consegue, a gente não sabe, quando a gente quer fazer algo, a gente não consegue ver o topo, a gente não consegue olhar o caminho, né? Eu sempre falo que a gente aprende, né, o nosso propósito em si, nós aprendemos no caminho. A gente primeiro tem uma ideia, né, uma intuição, uma vontade, um desejo e logo depois, bem-vinda, Silmara, logo depois de ter essa ideia, esse desejo, o que nós fazemos? A gente toma a decisão, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Só que muitas pessoas não tomam decisões, não fazem escolhas, porque elas querem ver o resultado. Só que o resultado ele acontece no caminho.
Morgana, isso vive de decisão com a condição. Tem muitas pessoas que vivem de acordo com a condição. Se eu fosse viver de acordo com a condição, eu não teria feito nem a metade das coisas que eu fiz na minha vida. Não teria feito. Se a gente vive por condição, a gente não vive por decisão. Então precisamos, tá? Precisamos fazer as melhores escolhas. E eu pergunto para vocês sabem a diferença de escolha e decisão? Quando eu trouxe esse tema, eu até fiquei com essa dúvida. Eu falei assim, nossa, mas é muito parecido, né? Escolha, decisão, é tudo muito parecido. Mas vou contar para vocês aqui, as minhas alunas já estão entrando. Bem-vindas. Eu vou contar para vocês por que eu trouxe esse tema essa semana, né? Toda vez que eu vou fazer uma live na sexta-feira, eu sempre trago um tema diferente e eu sempre trago o tema por intuição, por algo que aconteceu na semana. Eu sempre converso com Deus e falo, Deus, o que eu preciso falar essa semana, né? Qual que é o aprendizado da semana? Inclusive, a preletora Thalita está aqui com a gente e esse tema ele veio através de um encontro que nós fizemos na semana passada, numa célula, na casa de uma amiga da Jéssica Conká, que nos convidou para ir nessa célula. A preletora Thalita estava lá e foi um encontro maravilhoso. E naquele encontro nós estávamos assistindo, né, a preletora falar as palavras lá muito importantes, né, que tocaram muito todos os que estavam lá. E naquele momento me veio fortemente, nós estávamos cantando um louvor e veio fortemente na minha mente a palavra escolha. Daí, e Deus já me trouxe em outros momentos, em palestras, em eventos, alguma palavra, alguma mensagem, né? Só que só veio escolha. Daí eu falei, meu Deus do céu, escolha o quê, né? O que é escolha, né? E aquilo ficou na minha mente, a palavra escolha, e quando eu fechei os olhos para cantar o louvor, eu vi numa mesa vários feijões, né? Os baguinhos de feijão. Até trouxe aqui para exemplificar, que foi exatamente essa cor que eu vi. Eu vi os feijões, todos unidos como estão aqui, e eu vi uma mão puxando um feijão. Somente um feijão, uma mãozinha assim, ó, um dedo puxando um feijão. Somente um. E aquilo começou a vibrar na minha mente. Eu falei, nossa, o que significa isso, né? Feijões e puxando apenas um feijão. A preletora Thalita que estava lá falou, verdade, foi lindo esse momento. E aquilo ficou vibrando dentro de mim, vibrando. E eu não fui lá para falar nada, né? Eu fui lá para ouvir, para ouvir a preletora, para ouvir as pessoas que estavam lá, para ouvir quem estava cantando o louvor. Só que aquela cena ficou na minha mente e aquilo, meu coração começou a disparar. Vocês não têm noção, assim, parecia que eu sentia o meu coração, eu olhava para as pessoas, parecia que o meu coração ele estava assim saindo do meu peito. E daí eu fiquei com vontade de falar sobre essa palavra, sobre a palavra escolha, né? E nisso eu pedi para uma pessoa que estava lá para ela trazer a Ana Fabiana, bem-vinda. Então eu pedi para uma pessoa que estava lá para ela trazer um pouco de feijão para eu exemplificar aquilo que eu vi na mente, para eu mostrar aquilo que eu vi na mente, né? E eu pedi a palavra e eu falei, né? Eu contei aquilo que eu senti e falei sobre a palavra escolha. E nós trocamos, né, uma ideia sobre o assunto. Falei o que aquela escolha representava naquele momento, né? Eu vi ali várias pessoas, né? O padrão do mundo, né? Várias pessoas juntas ali, todas ligadas uma à outra, e de repente Deus puxa uma pessoa. Daí me veio assim, será que é o escolhido, né? O escolhido de Deus, ele puxa uma pessoa, né? Só que ele trouxe a palavra escolha, né? Daí eu pergunto pra vocês, naquele momento eu falei assim, nossa, era domingo de carnaval. Eu e meu marido, nós escolhemos estar naquele ambiente. Nós poderíamos estar junto com várias pessoas pulando carnaval, mas naquele momento, naquele domingo, nós escolhemos estar numa célula, louvando, conversando com Deus, estando entre amigos. Então, tomando café, o Arndt falou um café maravilhoso que a Jéssica proporcionou para nós. E naquele momento me veio assim que eu escolhi estar ali. Foi uma escolha, nós, eu e meu marido, as pessoas que estavam ali, todos que estavam ali, tem pessoas que moram 2 horas de distância, 3 horas de distância, elas estavam ali, elas escolheram estar ali com aquelas pessoas louvando, né? Então me veio muito forte na mente, aquilo foi uma escolha. E nós temos que fazer escolhas todos os dias. Todos os dias nós precisamos fazer escolha. Falar em público é uma escolha, né? Muitas pessoas desejam falar em público, mas poucas pessoas têm coragem de falar em público.
E eu sempre conto a minha história, sempre tive bloqueio de fala. Hoje não é tão difícil como antes, porque quanto mais a gente pratica, mais a gente melhora, menos medo a gente tem, mais a gente consegue confiar a Deus para que Ele fale as palavras que Ele quer falar através de nós, né? Então eu contei essa história do feijão para vocês porque no momento que eu pedi para exemplificar o feijão e falar sobre a escolha, a Dona Maria, que era a pessoa que estava nos servindo lá na casa da Jéssica, eu pedi para ela, eu falei assim, a senhora tem feijão em casa? Ela até se assustou, ela falou que a pessoa está no meio da célula pedindo feijão, né? E quando eu pedi o feijão para ela, eu falei assim, a senhora pega, traz um punhadinho só assim na sua mão, um pouquinho de feijão, só um pouquinho. Quando ela veio trazer o feijão para mim, eu estava no meio das pessoas, quando ela trouxe, não cabia naquela mão, era tanto feijão que não cabia na minha mão. Eu pedi só um punhadinho, mas ela trouxe muito, né? E bem na hora que eu pego o feijão, assim, que eu seguro pro feijão não cair, me veio na mente obediência. Vocês sabem que quando a gente faz uma escolha, você pode escolher por obediência. E naquele momento me veio fortemente, quando você obedece a Deus, Ele não dá pouco feijão, Ele faz jorrar feijão. Quando você é obediente a Deus, aquilo que Ele tem, os planos dele para com você, quando você é obediente àquilo que Deus quer fazer através de você, não vem pouco feijão, vem muito feijão, transborda feijão. Não falta nada. Você tem tudo o que você precisa. Só que o problema é nós fazermos a escolha daquilo que Deus quer e não daquilo que a gente quer. Porque geralmente o que nós fazemos? A gente faz uma escolha fácil. É muito confortável hoje estar morando com os meus pais, um exemplo, né? É muito confortável estar morando com os meus pais. Difícil é sair de perto da parentela. Difícil é sair de perto da parentela, onde eu estou numa zona de conforto, onde eu tenho cama quentinha, eu tenho comida, eu tenho roupa lavada. Difícil é ir para um lugar que eu nem sei, onde Deus, né, vai me levar uma escolha que eu vou ter que fazer, um local, descobrir, né, o local que Deus quer que eu vá. E não saber se eu vou dar conta de me manter. É difícil. Por que eu falei sobre sair de perto da parentela? Porque foi uma das perguntas que me fizeram na caixinha de perguntas mais repetidas. Preciso sair do meu ambiente. Algumas pessoas colocaram ali. Eu falei, qual que é a escolha mais difícil que você tem que fazer hoje? A pessoa falou, preciso sair do meu ambiente. A pessoa falou, preciso. Ela já sabe. Ela já sabe, ela já teve essa intuição, essa vontade. Preciso sair do meu ambiente. Mas é difícil. É difícil não olhar o final, o fim do túnel. E então, quando a gente é obediente a Deus, quando a gente está conectado com Deus, a Rosângela colocou putz, porque está fazendo sentido para ela. Quando a gente está conectado com Deus e a gente é obediente àquilo que Ele quer, Ele vai entregar todos os feijões na nossa mão. Todos. E muito mais, tudo aquilo que a gente precisar, Ele vai dar no caminho. Só que a gente tem que ser obediente, a gente tem que fazer a conexão com Deus e seguir aquele caminho, ser obediente. Outra coisa que me veio muito forte na mente foi sobre escolha vezes decisão, né? Escolha. Quando você escolhe algo, quando você se antecipa, quando você tá com intuição e fala assim, eu tô sentindo vontade, desejo de fazer algo, você tem o poder da escolha. E é muito bom a gente ter o poder da escolha, porque muitas vezes Deus está falando pra gente algo que vai acontecer lá na frente. E lá na frente você não vai ter o poder da escolha. Hoje você tem o poder da escolha de sair da casa dos seus pais. Você tem esse poder. Só que às vezes vai acontecer alguma coisa que vai te expulsar da casa dos teus pais. Aí vai ser mais difícil. Aí vai ser bem mais difícil. Agora, quando você tem a intuição, você é obediente, você teve o poder da escolha. Eu escolhi fazer isso. Você antecipa as coisas. Agora, quando você é expulso de um ambiente, você vai ter que se virar nos 30. Você vai ter que fazer. Às vezes, a sua missão vai ser, de fato, sair desse ambiente, sair de perto da parentela, ou sair de perto de pessoas que não estão de acordo com a sua frequência. A preleitora colocou aqui, ó, verdade, aquele dia nós escolhemos estar lá e o transbordar foi conhecer esse casal maravilhoso, que lindo. Ficamos muito contentes de conhecer vocês também, preleitora, você e seu esposo, maravilhosos. O pastor. A Luciana colocou verdade, isso mesmo, o poder da escolha. Isso, quando você escolhe, você se antecipa, você tem o poder nas mãos quando você escolhe. Você está conectado com Deus, você escolhe, você toma a decisão. A escolha é uma seleção, você seleciona. Aqui tem vários feijões dentro. Quando eu faço isso aqui,
Eu estou selecionando. Eu, Morgana, estou escolhendo. Eu estou escolhendo. Agora, o poder que vem depois é quando você se posiciona, você toma a decisão. A decisão é o posicionamento. Ah, eu escolho, eu tive a intuição, a vontade de... Deus me falou que eu tenho que sair de perto da minha parentela. Deus falou que eu tenho que sair de perto da minha parentela. O segundo passo é o quê? É a decisão, é o posicionamento. A Rosemary colocou, escolher fazer a vontade de Deus. Isso. E como que eu sei que eu estou escolhendo a vontade de Deus e não a minha, né? Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? A gente muitas vezes está em oração, daí alguém fala uma coisa, outro fala outra, daí você sente uma vontade e muitas pessoas se perguntam, será que essa vontade é minha ou é de Deus, né? Mas no caminho, quando a gente está muito conectado com eles, com ele, né? Quando a gente segue quando a gente coloca Deus nas nossas primícias, em primeiro lugar, a gente vai vendo que Ele vai colocando sementinhas, né? Primeiro Ele coloca uma vontade, depois alguém fala, depois você ouve uma live. Então Ele vai colocando sementinhas para te mostrar. Claro que quando a conexão está muito profunda, você não precisa ouvir os outros. Você ouve Deus e já segue aquilo que tem que fazer. Você faz a melhor escolha, né? E eu trouxe até essa passagem de Jeremias que eu amo, amo, amo. Ano passado, quando eu fui fazer alguns eventos, eu falei muito sobre ela. Que fala assim que antes de formá-lo no ventre, Jeremias 1:5, né? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de formá-lo no ventre, eu o... Faço o quê? Escolhi. Escolhi de escolha. Antes de você nascer, eu o separei. Quando a gente escolhe, a gente faz o quê? A gente separa. Nós pegamos o feijãozinho aqui e a gente separa. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Né? Aqui é uma passagem que fala com Jeremias. Todos nós vamos ser profetas? Não. Cada um de nós temos dons e talentos. Cada um de nós nascemos com dons e talentos. E estamos aqui para trabalhar novas habilidades. Tem pessoas que só querem começar a fazer as coisas quando elas já estiverem prontas. E vou falar para você, eu só lamento. Você nunca vai fazer, você nunca vai estar pronta para aquilo que Deus quer fazer através de você. Você nunca vai estar pronta. Quantas vezes Deus falava para mim, sobe no palco e conta a tua história. E eu falava, mas eu não tô pronta. Eu não sei falar em público, eu tenho medo, eu sinto dor de barriga, eu vou ser julgada pelas pessoas, eu preciso fazer um curso de oratória, eu preciso melhorar a minha fala, eu não falo o português correto. Quantas vezes, bem-vinda, Keka, quantas vezes Deus falava comigo, sobe no palco, ou pega o microfone e fala com as pessoas, e eu falava, não, eu não estou preparada. E eu só lamento que você nunca vai estar preparada para aquilo que Deus quer fazer através de você. O preparo, ele vem no caminho. Aqui, ó, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Eu coloquei no meu Instagram, nos stories, quem não viu ainda, o momento da concepção de quando o espermatozoide atinge o útero da mulher. O Paulo falou isso no método IP e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu, não sabia que era assim, que ele mostra uma imagem que quando a vida, né, o espermatozoide está indo ao encontro, ele fecunda o óvulo, ele não é o mais rápido que vira o feto, não é o mais rápido. Primeiro que existe um clarão, tem uma imagem, dá pra procurar na internet, tá? Tem uma imagem, até nesses stories que eu mostro, fala sobre isso. Ele dá um clarão, um momento como é que você falou, da fecundação, né, do óvulo, e naquele momento ele escolhe. Naquele momento o espermatozoide ele é escolhido. Não é o mais rápido que chega, é o escolhido. Gente, é lindo. Dá uma olhada no meu stories ali depois, que fala sobre isso. Depois procure um pouco mais de informação sobre essa imagem que mostra, né? Porque eu sempre falo, né? Quando aqui, ó, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Eu já falei isso numa live, né? Será que meu pai, a minha mãe, o João e a Olga tiveram a capacidade de construir o meu coração, que é o primeiro órgão que é criado, né, pelo bebê? Será que meu pai e minha mãe tiveram a capacidade de construir o meu coração? Se a gente não... As pessoas que não acreditam em Deus, quando pensam, né, nesse sentido assim da criação,
do momento da concepção, o construir o primeiro órgão lá, o coração, e depois os olhinhos, a boca, o rosto, toda aquela formação. E demora 9 meses para aquela criança estar formada. Ela está formada, mas ela não está pronta. A preletora colocou, uau, essa é a chave, é no caminho. Então, quando eu falei pra vocês ali, né, então assim, a escolha, muitas pessoas escolhem o fácil. Muitas pessoas escolhem aquilo que é fácil. Muitas pessoas ainda moram com os pais porque é fácil. Muitas pessoas não saíram de perto da parentela ainda porque é fácil. Eu saí de casa com 17 anos. Vou falar pra vocês. Que escolha difícil. Foi. Que decisão difícil, Wellington. Por que você acha que não foi difícil pra mim? Nossa, foi muito difícil. Parecia fácil, porque eu sempre me mostrei muito forte. Eu sempre fui a Mulher Maravilha. Bem-vinda, Jaque. Eu sempre fui a Mulher Maravilha. A Lohane está aí também, a doutora Silva, a Cleite, Regina. Bem-vindos. Estamos falando sobre o poder da escolha, né? Então, aqui falamos, né, sobre a escolha e a decisão, a diferença, né? A escolha te dá várias possibilidades. Aqui eu tenho a possibilidade, eu tenho vários feijões. Eu posso escolher um feijão. Eu tenho várias possibilidades. Tem o feijão que tá pela metade e tem o feijão inteiro. Eu tenho o poder da escolha. Eu estou aqui, eu tenho o poder da escolha. A decisão é quando você se posiciona. Eu vou lá e falo assim, não, eu quero esse. Eu quero o melhor feijão. Eu quero aquele feijão que está se dedicando, aquele feijão que está acordando cedo, aquele feijão que é disciplinado, aquele feijão que está colocando Deus em primeiro lugar, aquele feijão que não reclama, aquele feijão que só agradece, aquele feijão que entre o bem e o mal escolhe o bem. Nós temos duas possibilidades. Na Bíblia mostra, eu estou fazendo leitura de Provérbios todos os dias às 6h29 no meu canal do YouTube. Todos os dias, em Provérbios ele fala, você tem o poder de escolher o bem ou o mal, a maldição ou a bênção. O que você está escolhendo hoje? Daí Deus vai lá e escolhe aquele feijão que está se dedicando. Não é a pessoa que ela foi especial, ela foi... Não. Ela se dedicou, ela praticou. Porque todos nós temos capacidade de ser escolhido. Todos nós podemos ser o feijão escolhido. Só que a capacidade, ela vem no caminho. A gente tem que estar disposta a fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. Então, quando nós fizemos a escolha, existe a separação. A separação, tinham vários feijões. Existiu uma separação da manada, do padrão desse mundo. Existiu uma separação através da escolha. E todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado para algo específico. O chamado da Morgana é diferente do chamado da Camila, do chamado da Jaque, do chamado da Cleite, da doutora Silva. É diferente. Cada um temos o nosso chamado, né? Então, eu trouxe até aqui, eu anotei algumas coisas quando eu estava pensando nesse tema escolha, né? Eu anotei as decisões difíceis, as escolhas difíceis que eu fiz na minha vida, para que vocês possam olhar para a vida de vocês e às vezes vocês falam assim, Morgana, mas na minha vida nada muda. Eu continuo a mesma coisa, ou pior ainda, né? Aqui as coisas só pioram, não melhoram. Ou está estagnado ou só piora. E a nossa vida é uma vida de evolução. Nós estamos aqui para melhorar cada vez mais, para transformar, para descobrir aquilo que está encoberto. Na Bíblia fala, a gente tem que descobrir, a glória dos reis é descobrir aquilo que está encoberto. É buscar conhecimento. Então, as decisões difíceis, eu já falei pra vocês, eu saí da casa dos meus pais com 17 anos. Gente, foi muito difícil sair da casa dos meus pais, que decisão difícil. Eu estava trabalhando no meu primeiro trabalho CLT, eu trabalho desde os 12 anos, mas eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego aos 16 anos, meu primeiro trabalho CLT. Eu estava lá 6 meses naquela empresa, um pouquinho mais, e eu decidi sair da casa dos meus pais. E olha a situação, tem pessoas que não saem na casa dos pais porque está confortável, na casa dos meus pais não estava confortável. Era muito difícil estar lá, mas eu tinha comida, eu tinha casa, eu tinha um pai, eu tinha uma mãe. Só que existia muito desarmonia dentro do meu lar. E quando eu comecei a buscar conhecimento, eu entendi que eu não conseguiria mudar a minha vida se eu não saísse de dentro daquele problema, se eu não conseguisse olhar o problema de fora. E foi isso que eu fiz. Saí da casa dos meus pais com 17 anos com apenas o meu seguro de desemprego.
e um dinheiro que ia me durar uns 3 meses ali para eu poder arrumar algum trabalho e poder me manter. E esse dinheiro ainda foi tirado no caminho. Eu perdi esse dinheiro no caminho. A Vilma colocou, algumas pessoas estão só incomodadas e não conseguem entrar em ação, mas quando o inconformismo chega, é impossível ficar no mesmo lugar. É isso aí, o inconformismo. Eu fiquei inconformada com a vida que os meus pais levavam. E eu falei, eu não quero repetir a mesma situação deles. Eu preciso sair daqui para olhar eles de fora e poder ajudá-los. E foi isso que eu fiz. A Luciana colocou, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter saído. Então, estamos falando muito sobre sair da casa dos pais, né? Então, eu tomei essa decisão aos 17 anos, sair da casa dos meus pais. E vou falar pra vocês que o processo não é fácil, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. Só que eu preciso sair pra ver. E quando eu queimo a ponte, eu falo que a gente tem que queimar a ponte que a gente acabou de atravessar. Quando a gente tem muito conforto dentro de casa, a gente olha pra trás e fala assim, se não der certo, eu volto. Já tenho o plano B. Eu não tinha como não dar certo, eu tinha que dar certo. Porque voltar pra casa era muito difícil, eu tinha como voltar. Mas voltar pra casa era muito difícil. Eu saí determinada, queimando a ponte que eu tinha acabado de queimar, de atravessar. Eu saí determinada, porque eu olhava para trás e falei, nossa, e eu ficava inconformada. Isso que a Vilma falou é poderoso. Eu falo sempre que a minha chave de transformação foi se inconformar. As pessoas estão muito acomodadas, conformadas com a vida que estão levando. Se a gente veio aqui para viver o extraordinário de Deus, a vida que a gente está levando é muito pequena para a gente não ficar vivendo, não desfrutar daquilo que Deus tem para nos dar. Depois, a segunda escolha difícil foi, eu falei, né, pedir a conta sair da casa dos meus pais, pedir a conta no meu trabalho, foi muito difícil, porque eu não sabia se eu estava tomando a decisão certa. Depois, ir morar com meu marido, porque eu conheci o Wellington nessa fase, com 16 anos. Depois de mais ou menos uns 6 meses morando sozinha, um pouco mais, eu fui morar com o Wellington em Florianópolis, então eu saí da casa dos meus pais, pedi a conta do meu emprego fixo, fui morar numa cidade desconhecida, depois fui morar com o Wellington com 17, quase 18 anos. Então, eu não sabia se ia dar certo. Eu não sabia, foi muito difícil tomar a decisão. Comprar um apartamento tendo dinheiro da entrada, olha outra decisão difícil. Comprar um apartamento tendo dinheiro da entrada sem ter o dinheiro da parcela e dos balões para pagar. Não, antes disso, comprar um apartamento sem dinheiro. O primeiro apartamento que nós compramos, eu e o Wellington, foi sem dinheiro, mas foi uma oportunidade. Nós compramos sem dinheiro, aquilo não foi difícil, não foi uma decisão difícil. Aquilo nós atraímos para... Não foi comprar um apartamento sem dinheiro? A pessoa nos deu uma oportunidade de pagar uma parcela como se fosse um aluguel. Não é sobre... Presta atenção, o que tem a ver a decisão aqui que é difícil? A oportunidade apareceu, foi fácil aceitar, mas o que foi difícil foi ir atrás sabendo que era impossível. Sim, sim. O Hélio está falando, né? Entendeu? Que o primeiro apartamento que nós compramos foi... Nós compramos sem ter dinheiro. Nós atraímos uma situação onde a gente acreditou, a gente sonhou, a gente visualizou e a gente encontrou uma pessoa que vendeu o apartamento para nós pagando R$500 por mês, isso 25 anos atrás, né? Pagando R$500 por mês como se fosse um aluguel hoje de R$1.500, né? Se a gente for levar pro dia de hoje. Pagando só essas parcelas. E no fim a gente praticamente ganhou o apartamento, depois a gente quitou esse apartamento. Então, o Wellington falou, né, a situação da gente conseguir acreditar em algo que parecia impossível. A gente não teria condições de comprar naquela época, né? E depois desse apartamento nós compramos um outro apartamento, a gente teve o dinheiro da entrada, que foi esse apartamento que nós vendemos e nós demos a entrada. Só que o outro, ele era mais que o dobro do valor desse apartamento que nós compramos. A gente tinha o valor da entrada, só que a gente não tinha o valor da parcela. Foi uma decisão muito difícil. Porque a gente sabia que a gente ia ter que se puxar porque a gente não tinha o valor da parcela. E daí a gente começou a trabalhar. Conseguimos pagar o valor da parcela. E quando vinha final do ano os balões lá pra gente fazer o pagamento de um valor maior. Meu Deus, eu lembro que o primeiro balão a gente não pagou. A gente teve que conversar com a construtora. Nós tivemos que conversar com a construtora, a gente pagou muitos juros, mas a gente conseguiu. Pra vocês verem, muitas pessoas só vão comprar o primeiro apartamento quando tiver o dinheiro. Só vão subir no palco quando estiverem prontas. Só vão sair dentro de casa quando Deus mostrar a casa. O local que vão morar e o próximo emprego. Não. Eu saí sem ter a casa, sem ter o emprego. E outra decisão difícil. Vender uma empresa
que nós tínhamos antes de vir aqui para Alphaville, São Paulo, vender uma empresa que nós tínhamos, sendo que nós tínhamos contratos para executar até 2027. Essa decisão nós tomamos em 2022 e eu tinha contratos para executar dessa empresa até 2027. Foi uma decisão muito difícil, porque eu precisava colocar essa empresa nas mãos de pessoas competentes que pudessem entregar aquilo que eu prometi às pessoas que compraram. Foi muito difícil, mas nós tomamos a decisão, a gente achou as pessoas certas e deu tudo certo. Contratos até 2027, eu já estou em 2026. Parece que foi rápido, mas não. Foi muito difícil tomar essa decisão. Outra decisão muito difícil. Primeira vez quando eu vim no Método IP em 2021, pagar 12 mil reais no Método IP do Pablo Marçal, um evento de 2 dias sem ter dinheiro. Eu não tinha naquele momento. Foi no momento dessa empresa, um pouco antes da gente vender essa empresa foi vendida através da decisão que eu tomei de vir no Método IP em 2021. Eu lembro que nós estávamos num grupo com 4 pessoas. Todas elas já seguiam o Pablo. Muitas delas falaram, não, eu quero, eu vou, nós vamos. Naquela semana que eu tinha tomado essa decisão de vir no Método IP, todo mundo falando, eu vou. Eu também falei, eu vou, mas eu não tinha dinheiro. Eu estava numa situação difícil, a gente estava cheio de empréstimos, eu e o Wellington, a gente tinha pego muitos empréstimos por conta da empresa e de outras situações, desarmonia no lar. E bem-vinda, Elaine. Então, foi uma escolha muito difícil comprar o curso, mesmo sem ter o dinheiro, sem saber como que eu ia pagar. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Inclusive, na próxima semana vai ter Método IP, quem tiver interesse em fazer. E depois, outra decisão muito difícil. 1 ano depois, meu marido veio no Método IP e nós pagamos 200 mil reais para fazer uma mentoria com o Pablo Marçal. Vou falar para vocês que os 200 mil foi mais fácil que o 12, porque os 200 mil na época eu tinha o valor para pagar. Os 12 eu não tinha. Foi muito difícil. Claro que você ter o dinheiro para pagar uma mentoria de 200 mil, sendo que é um valor muito alto, deu muita dor de barriga, deu muito medo. Meu marido falou sim, eu falei sim. De repente a gente chega em casa, eu falei, é loucura. Como assim? É muito dinheiro. Eu posso comprar um carro, posso comprar, dar entrada num apartamento, eu posso fazer tantas coisas com esse dinheiro. A gente pensou várias coisas. Só que é uma decisão difícil, é uma escolha difícil. Só que o fato de eu ter feito aquele investimento de 12 mil reais na mentoria, num curso de final de semana, fez com que eu tomasse as melhores decisões da minha vida. Eu salvei o meu casamento, que foi uma das melhores decisões, a principal. Nós prosperamos, nós fizemos a mentoria com o Pablo, hoje nós somos sócios do Pablo. Hoje, os últimos 3 anos da minha vida aqui em Alphaville foram anos de muitas transformações. Quando a gente fala em piores números e melhores números, eu vejo o quanto os maiores números que nós tivemos, o quanto a gente melhorou nesses últimos 3 anos. Quantas coisas. Eu estou na construção do meu 3º livro. Eu estou construindo aqui o meu 3º livro, 3 livros para ser publicado, curso gravado, mentorias, ajudando pessoas, movimento de mulheres, resgatando casamentos, casando pessoas. Quantas coisas aconteceram? A Luciana falou, ficava na plateia doida para o meu marido tomar essa decisão. Sim, para ele tomar a decisão de ir no Método IP, é isso? A Luciana também já participou do Método IP. A Luciana é uma aluna nossa do Mapa da Realeza e da mentoria do meu marido, que é o EMC, Eventos, Mentorias e Comunicação. Outra decisão difícil, sair de Florianópolis para morar em São Paulo. Que difícil escolha. Foi uma escolha muito difícil. Porque Florianópolis, gente, eu falo pra vocês que uma das coisas que eu falo... tá aí, entra no conselheiro. Uma das coisas que eu sempre falei, que uma das cidades que eu jamais moraria era São Paulo. Ó a boquinha da gente. Jamais moraria em São Paulo. A Ana a Ana colocou assim, essa também está sendo a minha maior loucura. Entrei no IP 166 sem ter dinheiro. É isso aí, é uma decisão, viu, Ana? É uma escolha. Aquilo toca no teu coração, vibra no teu coração. Só que eu vou falar pra você. Você só vai ter mudanças se você agir. Posicionamento. Você tem que se posicionar para tudo aquilo que mexeu com você. Você precisa se transformar. Não adianta ir no Método IP e não praticar, não fazer as coisas que tem que ser feita.
Se tá com medo, vai com medo mesmo. Quando você começa a praticar, você começa a tomar as decisões, você começa a tirar debaixo do tapete todas as sujeirinhas que ficaram ali, você começa a limpar, você começa a perdoar. E você começa a agir, você para de olhar pro passado, vive o hoje e olha pro futuro, não tem como não dar certo, tá, Ana? Não tem. Eu vim final de 2021 pro Método IP. Hoje nós estamos em 2026. Nós fizemos muitas coisas, passamos por muitas transformações. Vou falar pra vocês que passamos no deserto também. Passamos por muito deserto, eu digo, numa situação de não saber o que a gente está fazendo, não saber se a gente tinha tomado as melhores decisões, momentos de plantação. E hoje uma coisa que eu entendo, né? Tem muitas coisas, projetos que eu estou fazendo hoje, que eles são para 2030. 7 anos em Alphaville, 2030. Semente boa, semente forte, semente de muita prosperidade, leva anos. Salomão demorou 8 ou 12 anos para construir um templo. Sabe qual que é o maior problema das pessoas que desistem? Porque elas não continuam, porque elas não têm constância, porque elas querem resultado imediato. Eu escolho isso porque eu fui para São Paulo e aconteceu isso e vai ser maravilha e eu olho todo mundo transbordando e isso vai ser a minha vida. Já viu a frase do Pablo sobre quem desiste? Um dia perguntaram para ele, não sei se foi numa palestra, falaram assim: Pablo, e tipo assim, as pessoas que tipo não deram certo, sei lá, alguma coisa assim, né? Que não tiveram resultado dele. Tá, e aí? Tá, e elas? Que você pode falar delas? Nada. Porque quem desiste, não tem como falar de alguém que desistiu, entendeu? Não tem como falar de alguém que desistiu, porque geralmente que a gente fala Nem sei o que aconteceu. A pessoa nem tentou, né? Ué, tu traz um café pra mim, por favor? Não. Eu acho que tá... A pessoa nem tentou, né? A pessoa já desistiu no caminho, ela nem tentou. Então, vamos passar por várias provações. Escolham suas próprias provações. Isso é uma outra chave. Escolham suas próprias provações. Tribulações. Escolham. Quando você escolhe, você seleciona. Quando você não escolhe, você às vezes vai ter que aceitar migalhas. Quando você não escolhe, quando você não decide, você vai ter que viver de migalhas. E quem é que quer viver de migalhas? Me conta. Outras, né, coisas que aconteceram aqui que foram escolhas difíceis. Escrever os livros, né, não é fácil, eu vou falar pra vocês. Quando eu escrevi meu livro foi uma terapia. Chorava, e às vezes eu lia pro Wellington e falava: Wellington, lê isso aqui comigo pra ver se faz sentido. E eu chorava. Deus estava me curando na escritura escrevendo meu livro. Foi difícil escrever os livros. As mentorias, criar a própria mentoria. A gente fala assim: mas eu vou falar o quê? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho conteúdo? A nossa mente nos distrai o tempo todo, igual o Wellington está fazendo aqui comigo agora, tá me distraindo. Ó. A nossa mente nos distrai o tempo todo, obrigado. A nossa mente nos distrai o tempo inteiro. Então foi difícil. E se a gente escolhe uma coisa, escolhe errado? Se a gente escolhe alguma coisa, escolhe errado, a escolha nunca é errada. Isso aí. Sabe por quê? É melhor tomar decisão. É melhor tomar decisão. Mesmo que seja errado, do que não tomar. É isso aí. Porque não tomar gasta muita energia. Não tomar perde tempo de vida. E você não muda. É melhor... Se você toma e escolhe errado, você pelo menos entendeu que aquilo é errado. Vai pro outro lado. Isso. É melhor tomar decisão do que não fazer nada. Até porque muitas vezes a gente muda a rota. Eu já fiz escolhas que depois eu tive que mudar a rota. Só que você nunca perde por tomar uma decisão. Você sempre aprende. Você sempre aprende com aquela decisão que você tomou. Quanto mais decisões difíceis eu tomo, mais eu prospero. Vocês já viram que uma das coisas que eu modelei das pessoas que são hoje, vamos falar bilionárias assim em conhecimento, né? Bilionárias em conhecimento e em dinheiro também. Uma das coisas que elas mais fazem em comum é tomar decisões. Tomar decisões difíceis. E a gente sempre fala, né, que muitos homens não tomam decisões difíceis. Eles querem ficar só na zona de conforto. Eu tô falando de homens porque ele que toma, né? A mulher, ela guia o homem, só que ele toma a decisão. Ele que tem que tomar a decisão difícil. Quando a mulher tem que tomar muitas decisões difíceis, ela sofre porque é do homem tomar a decisão. Ele é o cabeça. A mulher direciona. Quando eu vim pro Método IP, eu decidi vir pro Método IP, mas quando o Wellington veio, ele tomou a decisão. Ele veio 1 ano depois.
A Morgana, o pescoço a Morgana, que é o pescoço, que é a esposa, ficou só alimentando ele com sementinhas. Eu fui lá, é muito bom, é maravilhoso. Essas decisões transformaram a nossa vida durante esse 1 ano. Eu fui alimentando na mente dele que aquilo era muito bom e ele foi vendo os meus resultados e ele tomou a decisão. Eu não tomei a decisão por ele. Eu não trouxe ele amarradinho para São Paulo para fazer aquilo que eu queria. Eu plantei e mostrei resultados na vida dele. Eu falo porque é uma dificuldade às vezes das mulheres, né? Às vezes a mulher tem o conhecimento antes e o homem não acompanha. A Luciana falou que quem não toma decisão já tomou a decisão de ficar no mesmo lugar. É isso aí. Então, deixa eu ver se tem mais alguma decisão difícil. Deixar um trabalho. Aqui é uma outra decisão difícil. Quando a gente toma uma decisão, às vezes nós somos testados. Quem aí nunca foi testado? Quando a gente toma uma decisão, muitas vezes somos testados. Eu escolhi vir para Alphaville. Quando eu pisei os pés aqui em 2021, eu falei, eu preciso vir. Eu tenho um chamado com esse ambiente, com esse local. E eu sabia que meu marido ia estar do lado de grandes homens e ele precisava daquilo. E quando eu decidi vir para cá, o que acontece? Você toma uma decisão de vir para um outro ambiente e é uma decisão difícil. Você sair da cidade que você estava, sua empresa, tudo naquele ambiente. Acontece de eu receber uma proposta muito grande de uma empresa. Nós, eu e o Wellington, nós somos empresários na área de eventos, temos uma empresa de eventos corporativos e um dos meus clientes, que eu atendia há muitos anos, me fez um convite para eu fazer um trabalho para eles que iria garantir um bom rendimento durante muitos anos. Garantir segurança, zona de conforto, quentinho. E eu já tinha decidido vir para Alphaville, nós já estávamos com tudo organizado para vir para cá. Faltavam uns 3 meses da data que nós colocamos para vir para cá. Daí acontece isso, provações. Será que você quer mesmo seguir esse propósito? Será? Daí a gente começa a fazer as perguntas. Eu lembro que naquela época o Wellington ainda falou assim, eu acho que nós poderíamos pausar por alguns meses, nós poderíamos fazer uma pausa por alguns meses dessa decisão de ir para Alphaville para você passar por essa experiência. E eu já estava decidida, eu falei, nenhum dinheiro vai comprar a minha escolha. Porque eu sabia que essa escolha não era minha, ela era de Deus. Porque era uma escolha muito difícil, eu não queria vir morar pra cá, gente. Vou falar pra vocês, Alphaville é bonito, tem verdes, casas maravilhosas, pessoas maravilhosas, mas eu nunca desejei estar aqui. Quando a gente fala da escolha certa, quando Deus planta algo no seu coração, é porque Ele tem planos pra você, pra aquele ambiente, pra aquele local. Deus está nos forjando aqui, a gente está aprendendo muita coisa, a gente está tendo uma elevação espiritual muito grande. A Ana colocou, é difícil alguém acreditar em você quando não se tem resultados. É muito difícil, Ana. No começo todo mundo vai falar, muitas pessoas vão zombar quando você toma uma decisão difícil, porque você ainda não tem o resultado vem depois. E depois que vem o resultado vai chover pessoas atrás de você. Só que antes disso, muitas pessoas vão te julgar. Se você não fazer isso aqui, se você não tapar os seus ouvidos para não ouvir as críticas, né? Ou também não se importar mais com elas. Bem-vindo, David. Então, naquele momento que nós decidimos vir para Alphaville, surgiu esse trabalho e eu falei, não, eu estou debaixo de um propósito e nós vamos seguir esse propósito. E a gente tomou essa decisão de vir para cá. Então, eu escolhi o propósito ao invés da segurança financeira que nós teríamos naquele momento por muitos anos. Ainda estaria lá exercendo aquela função, mas teria que estar naquela cidade, teria que estar em Florianópolis. Mas já no caminho eu comecei a entender o porquê eu estou aqui, né? Então, eu sempre falo nas minhas orações, eu peço para Deus, né, sabedoria, entendimento e discernimento. E eu passei por todo esse processo, porque quando eu e o Wellington, a gente já estuda a espiritualidade há muitos anos e a gente passou por esse processo. Naquela religião que nós frequentávamos antes, eu fui em busca da sabedoria. Eu fui em busca de várias coisas, eu entendi sobre o perdão, eu entendi várias coisas. Só que aqui em Alphaville eu fui entender muitas coisas que lá eu não entendia. Muitas coisas que eu já ouvia na minha igreja, que eu servi por muitos anos, muitas coisas que eu ouvia lá, eu não entendia. Eu sabia, mas eu não entendia.
Entende? Muitas pessoas passam por esse processo. Eu sei, mas eu ainda não faço. Então eu só sei. E só saber não adianta. Você não é o que você fala, você é o que você faz. E aqui eu comecei a ter entendimento de várias coisas, minha cabeça começou a fritar, eu falei, meu Deus do céu, por que eu demorei tanto tempo para ter esse conhecimento? Mas o principal foi quando eu comecei a discernir, quando a gente discerne, é no espírito. Você começa a fazer e você começa a mudar o seu comportamento. Tem padrões que nós estamos trazendo dos nossos pais, é uma escolha. É uma escolha eu querer ter o mesmo pano de prato da minha mãe. É uma escolha eu querer ter a mesma panela da minha mãe. É uma escolha eu continuar colocando o peixe e cortar o rabo do peixe dentro de uma forma grande. Hoje eu tenho uma forma grande, mas a minha avó tinha uma forma pequena e ela cortava. E eu hoje continuo cortando o rabo do peixe porque eu acho que tem que cortar, mas era só porque eu não perguntei pra minha avó por que ela cortava o rabo do peixe. Ela vai contar que cortava o rabo do peixe porque ela não tinha forma grande. E hoje eu tenho grande, hoje eu tenho mais capacidade, eu tenho mais conhecimento, só que eu continuo naquele molde que os meus pais me ensinaram, sem fazer perguntas, sem saber o porquê. A Ana colocou, que lindo, nenhum dinheiro vai comprar a escolha do seu propósito. Eu carrego isso também, fui por obediência, isso aí, Ana. Nenhum dinheiro vai comprar. Talvez lá você estivesse ganhando mais dinheiro, mas aqui você vai entender o porquê do seu propósito. E você nunca vai ficar sem feijão, tá? Quando você é obediente, nunca vai faltar feijão. Vai jorrar feijão, só que você tem que ser obediente. Porque você aprendeu o primeiro passo. Depois tem o segundo passo, o terceiro passo. Só que quando você é obediente a Deus, você coloca Ele nas suas primícias, nunca vai faltar o feijão. Vai jorrar feijão na tua vida. Tudo que você precisa aparece no momento que você precisa. E na medida certa. Na medida certa. A gente não precisa ter além daquilo que a gente precisa. Vai vir na medida certa. Então, falei sobre o discernimento, quando eu começo a mudar meu comportamento. Eu tive esse despertar ano passado. A preletora colocou, o filho obediente recebe bênção. É isso aí. O filho obediente recebe bênção. Que estejamos debaixo da bênção do Senhor. Independente se seu pai te abençoou, teu pai instrumento aqui, né? O pai humano. Independente se ele te abençoou ou amaldiçoou. O seu pai verdadeiro que te deu a vida te abençoou. Já antes do ventre da tua mãe. Então temos que ser obedientes. Então quando eu começo a mudar meu comportamento, as minhas vestes começam a mudar, os meus pensamentos, os meus amigos. Eu começo a conhecer os amigos de Deus, porque muitas pessoas falam assim, nossa, hoje a gente não é um ambiente que não dá pra ter amigos, porque só tem amigos falsos e amigos não sei o quê. Eu falo, gente, se conecta com os amigos de Deus. Tem pessoas que falam assim, Morgana, é tão difícil contratar pessoas, por isso que os humanos estão sendo trocados por robôs, porque é muito difícil, as pessoas não querem trabalhar. Eu falo para as pessoas, você já se conectou com os colaboradores de Deus? Você já pediu? Deus tem muitos colaboradores, Deus tem muitos amigos, Deus tem o cônjuge de certo para você, só que você não está conectado a Ele, você não está agradecendo, você não está sendo obediente. Você não está seguindo os mandamentos dele? Como é que você quer se conectar? E uma das coisas que eu trouxe até aqui, eu tenho que chegar na parte da revelação, porque eu estou no momento da revelação. Eu passei por toda essa parte, ó, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o discernimento e a revelação. Eu estou nessa fase, na fase da revelação. Deus falou para mim, esse ano eu vou fazer revelação na sua vida. Eu vou revelar. Igual quando revela um filme, aquilo já existe. Só que Ele está revelando, quanto mais conhecimento eu busco, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu estou na presença de Deus, mais Ele vai começar, e foi um processo. Eu não fui direto para a revelação, eu fui para a sabedoria, o entendimento, eu mudei o meu comportamento, eu discerni no Espírito e eu estou no momento da revelação. E eu falo para vocês sobre escolha, quando eu trouxe esse tema, eu falei assim, nossa, a Morgana... Como profissional de eventos, eu era promotora de eventos e hoje eu contrato profissionais de eventos, promotoras, recepcionistas de eventos. Eu já selecionei, contratei
e treinei mais de 15 mil profissionais de eventos. 15 mil profissionais de eventos. Eu selecionei, eu escolhi. Eu vou lá, eu falo com várias pessoas, eu converso, eu vou numa seleção com mulheres e eu converso, eu faço perguntas para elas. E aí, o que você faz? Como que você... como que é o seu relacionamento com seus pais? Qual é a sua experiência na área de eventos? Eu falo com várias pessoas. Vários feijões aqui, ó, a manada. De repente eu olho para uma pessoa e eu falo assim: é você a escolhida. Eu escolho. Deus faz a mesma coisa com a gente. Será que é aquela pessoa que tem mais experiência? Será que eu escolho a pessoa que tem faculdade e que tem certas habilidades? Eu escolho pela frequência, eu escolho pela aquilo que a pessoa me passa, porque as pessoas elas são contratadas pelas habilidades que ela tem, elas são contratadas, elas são demitidas por comportamento. O que eu mais olho hoje é o comportamento da pessoa. E não é o melhor. O escolhido, o feijão escolhido aqui às vezes não é o melhor. Não é o melhor. Só que Deus vai capacitar ele no caminho para aquela missão que ele está disponível, que ele está sendo obediente. Então, na minha profissão eu faço isso. Quando eu trouxe a palavra escolha, e escolha tem a ver com decisão, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, nossa, eu durante todos esses 20 anos de experiência com eventos, eu escolho uma pessoa para trabalhar comigo. Eu escolho uma pessoa para recepcionar os meus eventos. Eu escolho uma pessoa para ficar na secretaria de um evento. Eu escolho uma pessoa para falar sobre um produto. Deus também escolhe o tempo todo. Só que a pessoa tem que tomar a decisão de participar daquela seleção. Ela tem que tomar a decisão. E trouxe aqui também sobre... Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Escolhas geram consequências. Toda escolha, a Ana estava falando que tomou uma decisão de vir para o método IP mesmo sem ter dinheiro. Toda escolha gera uma consequência, seja ela boa ou mal. Toda escolha, ela gera uma consequência. Bem-vinda, Ellen. A Ana colocou, nossa, como o Senhor está usando a sua vida para falar comigo. Gratidão por esse momento. Que bom, Ana. Que bom que faz sentido para você. Eu não sei se você veio do pós-IP, o Wellington acabou de dar uma aula, né, para esse grupo. Eu acredito que foi de lá que eu... A princípio, não lembro de conhecê-la pessoalmente ou aqui nas lives, mas seja bem-vinda. Eu faço essa live toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. E então aqui toda escolha gera uma consequência. Se você escolher o mal, você vai ter uma consequência para isso. Se você plantar morango, você vai colher morango. Toda escolha gera consequências. Isso está em Provérbios, o bem e o mal, a maldição ou a bênção. O que você está escolhendo no dia de hoje, né? Outra coisa muito importante para nós fazermos a escolha, disciplina. Quantas pessoas desejam ter um corpo bonito, mas elas só desejam? Elas olham para alguém que tem um corpo saudável, um corpo com músculos, que a gente sabe que até no final da nossa vida nós vamos precisar ter músculos e para isso a gente tem que treinar. A gente olha para aquele corpo e fala assim, nossa, eu queria muito ter um corpo daquele, mas eu tô dentro de casa comendo salgadinho, pizza, fritura, açúcar e eu não estou me exercitando. Toda escolha gera uma consequência. Se hoje eu escolho não fazer exercício físico e eu só vou cuidar disso no final da minha vida, eu vou ter uma consequência. Quantas pessoas hoje estão na faixa dos 60, 70 anos e elas olham para trás, são palavras de sabedoria. Elas olham para trás e elas falam assim, como eu queria ter o joelho que eu tinha na minha adolescência. Como eu queria ter permanecido cuidando do meu corpo e eu não cuidei. Eu fui deixar para cuidar no final da vida. Toda escolha gera uma consequência. E a disciplina, ela faz parte das melhores escolhas. Hoje de manhã, na leitura bíblica, eu estava lendo Provérbios 23, falava muito sobre a disciplina que nós damos a uma criança. Disciplinar ela todos os dias. Aprender lá desde o começo, de quem planta, colhe. Quem faz exercício, colhe um corpo mais saudável. E toda disciplina, toda escolha tem renúncia. Naquele domingo que nós fomos para a célula, eu renunciei
estar em outro ambiente. Era para nós estarmos em Florianópolis. A gente não ia pro carnaval porque hoje a gente já frequentou, mas hoje já não faz mais parte do nosso novo comportamento. Mas nós íamos estar em Florianópolis no aniversário da minha cunhada. Toda escolha tem renúncia. O que você tem renunciado na sua vida para viver o extraordinário de Deus? Muitas pessoas, eu falo muito do Pablo porque é meu sócio e meu mentor. Muitas pessoas falam, nossa, como eu queria ter a vida que ele tem. Eu queria estar viajando como ele está viajando com a família. Eu queria ter os carros, as casas, as coisas que eles têm. Ninguém aqui está disposto a ter a disciplina que ele tem. Ninguém aqui está disposto a renunciar tudo que ele renuncia na vida dele. Eu sei porque eu estou aqui pertinho dele. Nem eu consigo. Por isso que hoje eu fico pensando muito bem quando eu falo assim, eu desejo ter tantas coisas. Se eu não estou disposta a renunciar, o acordar tarde, se eu não estou disposta a parar de comer açúcar, se eu não estou disposta a fazer exercício físico. E é legal que tudo que a gente faz, toda a renúncia que a gente faz para atingir os objetivos, para ser obediente na nossa vida, ela vem de escadinha. Uma agarradinha com a outra, assim. Deixa eu ver como é que eu faço. Assim. Uma agarradinha com a outra. Quando eu sou disciplinada com a oração, eu sou disciplinada também com o meu corpo. Quando eu sou disciplinada com o meu corpo, eu sou disciplinada também com a minha alimentação. Quando eu sou disciplinada com a minha alimentação, eu sou disciplinada com os meus pensamentos. E quando eu sou disciplinada com os meus pensamentos, eu sou disciplinada com as minhas palavras. Logo, não tem como não ter resultados bons. Não tem como ter. Porque eu não sei se vocês já perceberam, quando uma coisa começa a desandar na nossa vida, né, a gente começa a ter problemas, a gente sempre fala que uma empresa ela fecha. Não é porque o CNPJ deu problema, é porque o CPF está emocionalmente abalado. A pessoa já desistiu de persistir, de ter constância, de acreditar. Então uma coisa fica ligada à outra. Nós estamos nesse momento, a gente sempre foi de cuidar do corpo. Já desde quando a gente se conheceu lá atrás, eu vim de uma família onde eu tive minha mãe com obesidade, que fez cirurgia de estômago. Eu tô falando do corpo porque isso é uma escolha também. Como que eu vou subir num palco hoje, se eu sei que... E não tem problema subir, tá, gente? Você pode subir se você não estiver dentro do seu peso ideal. Mas como que eu vou me sentir? Eu vou falar pra vocês que o subir no palco e vocês estar bem nas áreas da sua vida faz com que você se sinta mais confiante. Você sinta mais confiança em você mesmo. Você se sinta bem. Se sinta bem com você mesmo. Como é bom a gente se sentir bem com a gente mesmo. Como é mal a gente às vezes sair e ficar se incomodando, principalmente mulher, né? A gente se incomoda por muitas coisas. Então, como é ruim a gente sair e a gente não estar se sentindo bem. Ou a gente comer demais e passar mal depois, sabe? Você tá lá, tipo assim, passando mal depois, tipo assim... Não é bom, essa sensação não é boa. Aquilo não traz uma coisa boa, uma frequência boa. Então, quando a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar, as outras áreas da nossa vida, elas também vão melhorando. Como eu falei, existe a mudança do comportamento, né? E eu falo muito sobre... Eu tenho uma mentoria chamada Mapa da Realeza, onde eu conto a história da minha vida. Nós falamos sobre transformação, sobre traumas, né? As curas. A gente começa com cura, depois nós vamos para um processo de transformação. E eu falo, né, como eu quero viver como rainha. Como hoje eu quero viver como uma rainha, eu quero que meu marido me trate como uma rainha. Se as escolhas de hoje, as minhas escolhas de hoje não estão de acordo, como que eu quero? Eu quero que o meu marido me trate como uma rainha, só que as minhas escolhas de hoje, elas não estão de acordo. Como? Então as minhas escolhas de hoje, elas têm que estar de acordo com aquilo que eu quero viver. Se eu estou vivendo algo negativo hoje, foi porque as minhas escolhas de ontem foram essas. O que eu plantei, a semente que eu plantei, foi para colher o que eu estou colhendo hoje. Só que hoje você tem o poder de mudar essa semente. Você tem o poder de mudar de fazer novas escolhas, de tomar novas decisões. E eu sempre falo que rainhas não correm. Isso é um slogan meu, rainhas não correm. Coloquem aqui, escrevem quem tá aqui comigo. Rainhas não correm.
Eu explico para as pessoas que elas precisam, as mulheres, que elas têm que desacelerar, porque elas estão fazendo as coisas com tanta rapidez que o marido ele fica sentado olhando e a gente depois fala que ele não é um homem viril, que ele não faz o que tem que fazer. Então eu falo que rainhas não correm. Só que se o meu comportamento hoje for de uma mulher muito acelerada, eu não estou plantando aquilo que eu estou falando. É isso aí, a Rosângela colocou, rainhas não correm. Rainhas não correm, nós temos que desacelerar. Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer as coisas de forma rápida. Eu estou nesses últimos tempos escrevendo o livro, tenho as mentorias, tenho os meus eventos. Esse ano estamos fazendo 20 anos de empresa. Só que eu deixo a maior parte para o meu marido. 80% para ele, 20% para mim. Nos projetos de mulheres eu coloco 80%, 100% da minha energia. Mas naquilo que compete ao casal, eu deixo para o homem fazer o que ele tem que fazer e eu, como mulher, desacelerei daquilo que eu estava fazendo. Rainhas não correm. Rainhas não vivem correndo, fazendo as coisas aceleradas. Rainhas, vocês mulheres como rainhas, vocês têm o poder da intuição. Deus deu esse poder para você, mulher. Quando nós estamos distraídas, quando nós estamos aceleradas, a gente perde esse poder. Não é que a gente perde, a gente nunca perde. A gente só fica ocupada com coisas que não é pra gente se ocupar. E aquilo que Deus está querendo colocar no teu coração para você direcionar o seu marido, você acaba não fazendo. Porque você está ocupada com coisas que não deveria ocupar. E muitas mulheres sofrem com isso por quê? Porque elas estão cansadas, estão exaustas, elas não aguentam mais. Elas fazem e não saem do lugar. Porque você está ocupando um lugar que não é seu. A Rosemary colocou, vivi muitos anos acelerada e isso me trouxe consequências muito desagradáveis. Eu também vi, Rosemary, muito desagradável. Chegou um momento que eu estava fazendo tudo. Eu estava sendo esposa, empregada da minha casa, cozinheira, só não estava sendo babá porque não tinha filhos, mas tinha gatos, empresária, executando eventos. Eu estava fazendo milhões de coisas e eu não sabia nem porque eu estava fazendo tudo aquilo. E às vezes eu não deixava nem meu marido fazer porque eu achava que eu fazia melhor, porque eu era mais rápida, porque eu executava mais rápido. E vou falar para vocês que escolher ser esposa, escolher ser quem Deus quer que eu seja aqui, a minha verdadeira essência, é muito mais fácil. Às vezes a gente escolhe ser aquilo que os nossos pais foram, a gente escolhe ser aquilo que as nossas mães foram, ou muito pelo contrário, no meu caso. Eu não queria ser igual a minha mãe, por isso anulei o meu feminino. Porque minha mãe era do lar, minha mãe sofreu, minha mãe tinha que pedir as coisas pro meu pai. Minha mãe não conseguiu se separar do meu pai em épocas muito difíceis do casamento dela porque ela não tinha dinheiro. Logo, eu não quis repetir aquilo que ela passou. As mulheres que estão chegando hoje aqui no meu Instagram, nós temos um grupo chamado Mulheres Imparáveis. Quem quiser entrar, me chama depois, aqui no privado, que eu mando o link pra vocês. No link da minha bio já tem o link lá pra entrar no grupo, tá? Lá a gente passa, sexta-feira eu sempre abro o grupo, a gente passa quando tem lives, quando tem sala secreta, falando sobre as mentorias, lá a gente transborda, passa materiais pra vocês, então quem quiser entrar no grupo, ele é aberto. E todos os dias 6h29 nós fazemos leitura no meu canal do YouTube, estudo bíblico, a gente está estudando provérbios. Então convido vocês a participar, é maravilhoso, eu tenho feito isso desde julho do ano passado. Uma das coisas que eu tenho instalado em mim, que eu acho muito bom, verdadeiramente bom, né? O Wellington sempre fala, é que eu sou muito constante nas coisas que eu faço. Em julho do ano passado eu comecei a fazer a leitura bíblica às 5h29 da manhã. Eu passei até final do ano sem falhar. Eu acho que se teve 2 vezes que eu tive eventos, eu convidei a Silmara para fazer a leitura no meu lugar, e eu acompanhei, né, a leitura, mas a Silmara que fez o estudo no meu lugar, mas eu sou muito constante, e esse ano eu tive a continuação, né, hoje às 6h29 da manhã, então de segunda a sexta a gente faz essa leitura, e é ter constância. Tem pessoas que fazem e falam assim, nossa, eu vou fazer para ver o que Deus vai me mostrar. Ele vai te mostrar no caminho. Continua, persista, aprendizado, conhecimento. Aqui a Vivi colocou. A Rosemary já tinha colocado, né? A Vilma, o estudo está sendo incrível. A Vilma está sempre lá com a gente. Ela sempre fala que Deus está falando com ela o tempo todo. Vilma, você tem que estar com a gente no mapa da realeza, tá? Eu tenho pensado muito em você.
A Ana colocou, também vivi esse aceleramento e me deu mal. Oi, para tudo para resgatar meu casamento e viver melhor. É isso aí, muitas mulheres passam por esse processo, viu, Ana? Então, o Pablo mostra muito, né, sobre a mulher viril e o homem emasculado, né? Como a gente tá tendo, acho que entre cada 10 casamentos, 8 tem esse problema, né? Da mulher estar fazendo além do que ela pode, dela estar cansada. A Rosângela colocou, eu estou fazendo um estudo de provérbios também, e hoje estava no versículo 23, olha a coincidência, a gente também tá no 23. Na segunda-feira vamos continuar no 24 e logo a gente está terminando provérbios e vamos para a próxima missão. A Vilma colocou, estamos orando pelos nossos amigos. Toda semana a gente faz uma oração. Essa é a semana de orar pelos nossos amigos, os amigos que nós temos e os amigos que Deus vai nos apresentar. Os amigos de Deus, os colaboradores de Deus. A Fernanda colocou, não existe resultado sem constância. Achamos que teremos resultado na primeira tentativa, mas não é do dia para a noite. Assim como exercício físico, temos que ser constantes para ver o resultado. É isso aí, é esse mesmo. Esse exercício que eu falo do exercício físico, esses dias eu tive um despertar na minha mente, né? Eu estava na casa da minha irmã, ela tá com uma bebezinha de 7 meses. A Catarina. E a mãe, né, nesse processo, ela que está dentro de casa, cuidando só, está 100% ali para a criança, a menina ainda mama, né, no peito e mama bastante, está o tempo todo agarrada com a mãe. A minha irmã, o tempo todo com a criança no colo. De vez em quando eu ia lá e falei assim, dá um pouquinho pra mim, né, pra eu segurar, pra você poder ter um descanso também, né, porque a mãe quer descansar, só que ela quer o tempo todo a mãe, e eu consegui fazer com que a menina ficasse um pouquinho comigo. Eu peguei no colo, assim, eu acho que eu não fiquei 5 minutos com a criança no colo. Quando eu fui entregar pra minha irmã, os músculos do meu braço, eles tremiam, fazia assim, tremia muito. Daí eu falei assim, nossa, Jéssica, como que você consegue ficar com a criança no colo? Como você consegue ficar esse tempo todo, né? Eu falei, gente, Deus é perfeito, né? Ele dá de acordo com a nossa capacidade. Tudo que Deus dá é de acordo com a nossa capacidade. Você não vai receber muito se você não vai se capacitando no caminho, se você não tem constância. Na academia, você começa já pegando 50 quilos? Não, você começa pegando pouco peso e vai aumentando. Você vai aumentando, você vai se capacitando. É o resultado da constância. Se eu parar de ir para academia, logo eu vou voltar não pro zero. A gente volta lá para 2 quilos, 3 quilos. Então eu não volto pro zero, porque eu já ganhei uma musculatura. Mas eu não consigo pegar 50 quilos direto. E eu falei, quando eu vi esse negócio do bebê, que eu falei, nossa, mas o meu braço dói muito quando eu pego a criança no colo e a minha irmã fica o tempo todo. Daí me veio isso na mente. Olha como Deus é perfeito. Deus, quando a criança nasceu, ela tinha 2,5 kg. 2,5 kg, ela é um feijãozinho dentro da barriga da minha irmã, ela nasceu com 2,5 kg, a minha irmã pega aquela criança de 2,5 kg, o braço dela suporta 2,5 kg, de repente aquela criança ela tá com 3 kg, ela tá com 4 kg, ela tá com 5 kg, agora eu acredito que a menina deve estar com 7, 8 quilos, né, 7, 8 quilos, a mãe já não se cansa tanto quanto eu, porque ela foi preparada no caminho. Foi 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, 7 quilos. Então ela ganhou uma musculatura para segurar aquela criança o dia inteiro. Ela criou aquela musculatura. Logo eu, que não peguei no colo 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, eu não estava preparada para aquilo. Logo meu músculo treme. Isso é o resultado da constância. O nosso maior problema da escolha e da decisão é que a gente até às vezes escolhe. A gente até às vezes decide. Só que a gente não continua, a gente não tem constância. A gente planta a semente e antes do tempo da colheita, a gente cava lá e fala, Deus, cadê o fruto? Eu me mudei de uma cidade para outra, saí de uma cidade maravilhosa para São Paulo e cadê o fruto? Eu comecei a falar no palco, cadê o fruto, Senhor? Eu comecei a fazer mentoria, olha só, eu só tenho 2 mentoradas. Cadê o fruto? Esse é o nosso maior problema. Pessoas que não escolhem, pessoas que não tomam decisão, só que tem aquelas que escolhem, que decidem, mas não persistem. E uma das coisas que eu posso falar pra vocês, eu sou uma mulher de resultados. Em tudo na minha vida eu tive muitos resultados, muitos. Só que eu sempre fui muito persistente. Eu nunca desisto no caminho. Eu nunca desisto no caminho. Eu já mudei a rota, já aconteceu de mudar a rota e eu mudo rápido. Eu sou uma pessoa que tomo decisão rápida. Por que eu seleciono pessoas para trabalhar comigo? Porque eu sei demitir também.
No momento certo, eu tomo a decisão de demitir. Tem pessoas que estão com funcionários há muitos anos na empresa, que chegam tarde, que são mau exemplo, que não estão fazendo o que estão fazendo, e vocês não estão demitindo. Já poderia ter os amigos de Deus para trabalhar com você, os colaboradores de Deus para trabalhar na sua empresa, só que você persiste, às vezes, com uma laranja podre dentro da tua empresa. E daí você fala, nossa, mas eu não demito a laranja podre porque não tem pessoas boas. Claro, você não dá espaço. Se eu não desse espaço para meu marido sentar na cadeira dele, hoje eu ainda seria a mulher viril, a mulher maravilha. Eu tive que dar o espaço. Eu tive que renunciar a muitas coisas. Eu tive que baixar a minha bolinha, porque a minha bolinha era alta demais. Eu me achava autossuficiente demais. Escolhas trazem consequência. E já estou finalizando aqui. E quando a gente fala sobre escolhas, todos nós temos o livre arbítrio para escolher o que a gente quer. Deus nos trouxe, e na Bíblia tem o bem e o mal. Nós escolhemos. É o livre arbítrio para responder o nosso chamado. Qual é o teu chamado? Você já se perguntou? Qual é o teu chamado? O nosso propósito a gente descobre no caminho. No caminho. E de acordo com aquilo que você vai seguindo e você vai persistindo. Então a escolha, ela gera consequências. A escolha é sua, ela é humana. Deus quer te usar. Só que Ele precisa que você dê o primeiro passo. Ele precisa que você persista. Ele precisa que você plante as sementes. Ele não vai plantar para você. Ele vai soar no seu ouvido, vai falar no seu ouvido. Mas você vai ter que plantar. Você vai ter que arregaçar as mangas e ter que plantar. Você vai ter que falar. Você vai ter que ouvir às vezes mais. Deus conduz, mas Ele não obriga a gente a fazer as coisas. E quando a gente começa a fazer os planos de Deus, não é fácil, porque às vezes os planos dele é diferente dos teus. Daí é uma escolha. É uma escolha muito difícil seguir os planos de Deus. Porque muitas das coisas que eu estou fazendo hoje, nem todas eu desejei, nem todas eu quis fazer. Mas eu entendi e eu estou sendo obediente. E a pessoa que não decide, a pessoa que não escolhe, ela já decidiu ficar onde está. Ela decidiu permanecer como ela está. Ela persistiu numa desistência de não decidir as coisas. E quando você tem o livre-arbítrio, você tem o poder da escolha. Então hoje eu falo para vocês, escolhem fazer o certo. Independente da escolha fazer o certo. O nosso coração, ele vibra quando a gente faz a escolha certa. Quando a gente segue aquilo que Deus quer fazer através de nós. Na Bíblia fala pra gente ter planos bem elaborados. Escreva os seus planos no papel, no seu projeto. Mas deixe espaço para os planos de Deus. Nós estamos fazendo isso no Mapa da Realeza. Eu falei para as minhas alunas. Nós estamos escrevendo o nosso projeto da vida, o nosso mapa da vida extraordinária. Eu falei, escrevam 3 coisas em cada área da vida de vocês. O restante, coloque em oração e fala, Deus, me mostre os planos que o Senhor tem para mim. E a gente fez isso no celular também, criamos um grupo no celular, né, cada um com o seu grupo, né, cada um consigo mesma, para a hora daquele momento que você está fazendo alguma coisa. Gente, eu tenho tanta inspiração na hora da academia. Agora eu tô fazendo sauna também. Quando eu vou pra sauna eu nem levo o celular, nada, eu fico sozinha. Fico fazendo meditação, 15 a 20 minutos de sauna. Lá Deus fala comigo o tempo todo. Quando eu saio da sauna eu já pego o celular. Esse aqui é plano de Deus, não é meu. É aquele momento de meditação, da cabeça tranquila, da gratidão, da conexão com Deus. E eu desejo aqui que vocês escolham amar a Deus sobre todas as coisas. Que vocês escolham amar a Deus, ser obedientes. Quando nós somos obedientes, nós somos autoridade. Quando nós somos obedientes, Deus nos dá autoridade para transformar a nossa vida e transformar a vida de outras pessoas. E a minha pergunta que eu vou deixar aqui para finalizar para vocês. O que vocês têm feito com os projetos que Deus deu para vocês? O que você tem feito, Ana, com um projeto que Ele te deu? Sempre falo, quando eu faço um trabalho, eu não preciso de supervisor. Eu não preciso de alguém me fiscalizando. O que eu faço para Deus é como se eu tivesse uma câmera instalada em mim o tempo todo. Tem pessoas que só fazem quando alguém está olhando.
quando alguém superior está olhando. Eu faço o meu trabalho para Deus e eu pergunto para vocês. Pergunto para você, Rosimeire, o que você tem feito com os projetos que Deus te deu? É essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Quero agradecer muito a presença de todas vocês. Se alguém quiser fazer uma foto e postar algo que vocês aprenderam nessa live, para que eu possa divulgar ela para mais pessoas, para que outras pessoas possam ser tocadas também. Eu vou fazer essa foto aqui, se vocês quiserem fazer também e divulgar. Isso é plantação e colheita. Muito obrigada, que vocês tenham uma excelente sexta-feira e não esqueçam, orem para Deus mostrar os amigos dele para vocês. Deus tem muitos amigos, amigos fiéis, amigos leais, amigos generosos. Você só não está conectado com eles ainda, então conecte-se, pede para Deus. Eu quero conhecer os teus amigos, me mostre, Senhor, o caminho. Eu estou aqui à tua disposição e dê o primeiro passo, que Ele vai te mostrar o caminho. Um beijão.